Estamos de volta com o UFSC Entrevista e hoje estamos falando sobre um dos passos mais importantes da vida de um estudante, que é o vestibular, em específico falando do concurso vestibular UFSC 2014. Conosco está o professor Olinto José Varela Furtado, que é o presidente da Comissão Permanente do Vestibular da UFSC. Professor Olinto, vamos conversar um pouquinho agora sobre o formato da prova. Como que ela está dividida nesses 3 dias de aplicação do vestibular? Certo. No primeiro e no segundo dia são provas objetivas, né? 4 disciplinas no primeiro dia, língua portuguesa, ou primeira língua, né? Língua portuguesa ou Libras, segunda língua, matemática e biologia. Isso. No segundo dia, a prova com as disciplinas de História, Geografia, Física e Química. E no terceiro e último dia, a prova de redação e a prova discursiva com 4 questões discursivas. As questões objetivas seguem o sistema de somatório, ou seja, para cada questão existem de 4 a 7 alternativas, numeradas de 01 a 64, e o resultado de cada questão será o somatório das alternativas corretas. Que o candidato julgar corretas. Exatamente. E variando de 0 até 99. Tá? No caso das objetivas, de 01 a 99. Também existe a possibilidade de que existam questões abertas. Questões abertas são questões onde é proposto um problema qualquer e o resultado desse problema vai ser um número, aí sim, entre 00 e 99, e essa será a resposta da questão. Chegar no final ali, exato, a resposta que ele transcreve para o cartão. E como estão divididas essas questões? Quantas são para cada disciplina? Certo, são 12 questões de primeira língua, 8 questões de segunda língua e 10 questões das demais 6 disciplinas. E as questões discursivas são quantas? As questões discursivas são 4. E as áreas são... ninguém sabe, no momento sabe, que você só no momento descobre. da prova, perfeito. A ideia é que sejam questões, na medida do possível, interdisciplinares e envolvendo, claro, o programa do vestibular. E os conteúdos relacionados, assim, às matérias, as temáticas específicas que podem cair no vestibular estão disponíveis em algum... Estão disponíveis no site do vestibular. Certo? Seguem o currículo mínimo nacional, né? E para cada uma das disciplinas, inclusive o programa de redação e o programa das demais disciplinas, está disponibilizado no site desde o início das inscrições. E como funciona o sistema de correção, a pontuação que é atribuída para o candidato? Vamos começar falando sobre as questões discursivas. Qual é a pontuação mínima, a pontuação máxima? Certo. Cada questão discursiva vale de 0 a 2,5, tá? Podendo ter acerto parciais. Ou seja, no total são 10 pontos relativos às questões discursivas. A prova de redação vale de 0 a 15. Certo? Então, ela tem no total, no máximo, 15 pontos no peso total. E as demais questões valem 1 ponto cada, seriam 80 pontos, então, advindos das questões objetivas. Podendo, no máximo, o candidato ter 80, mais 10 mais 15, 105 pontos. Exatamente. Essa é a pontuação máxima. A pontuação máxima que o candidato pode atingir. Perfeito. E a questão da redação, a nota mínima é de quanto? Sim, existem pontos de corte, né? Inicialmente, nas questões objetivas, o candidato tem que tirar pelo menos 3 pontos na prova de primeira língua, portuguesa ou Libras, o que ele escolheu, e não pode zerar em nenhuma das outras disciplinas. Também não pode zerar no conjunto das questões discursivas e tem que tirar pelo menos 4,5 pontos na redação, que equivaleria a 3 numa escala de 0 a 10. Como a redação vale 15 pontos, ele tem que ter 4,5 pontos na redação para ser classificado, para concorrer à classificação. Qualquer uma, não correspondendo a um desses critérios, o candidato é Certo. Inicialmente, a redação e as questões discursivas só serão corrigidas dos candidatos que passarem no primeiro ponto de corte, qual seja, pelo menos nota 3 na primeira língua e não zerar em nenhuma das outras disciplinas objetivas. Professor, tem algum outro formato, algum outro motivo que pode levar à exclusão do candidato, por exemplo, a identificação dele nos cartões respostas? Na verdade, a exclusão não, mas ele pode, por exemplo, zerar na redação e nas questões discursivas, certo? Claro que daí ele não vai ser classificado com isso, certo? Caso ele se identifique de qualquer forma. Então, ele não pode fazer um desenho, não pode colocar nome, não pode colocar nada que seja passível de identificá-lo como o autor daquela redação ou das questões discursivas. Então, ele tem que evitar fazer qualquer tipo de desenho, que normalmente a gente acaba com a caneta na mão fazendo, né, mesmo sem querer. Então, o candidato tem que evitar fazer qualquer tipo de identificação, desenho, senão ele pode zerar tanto na redação quanto nas questões discursivas.
No caso dos cartões de resposta, também a gente chama atenção, ele tem que preencher as questões, tem que evitar, por exemplo, deixar questões em branco, tomar cuidado para não fazer respostas duplas, que acaba perdendo a questão. Como isso é a leitura, o processamento é feito via leitura ótica, certo? Então, se ele rabiscou o cartão, a gente não vai perceber, mas ele tem que tomar cuidado para preencher corretamente o cartão de acordo com o modelo que é colocado na prova e no próprio cartão resposta. Lembrando também que só nesses cartões resposta, tanto da redação, questões discursivas e também o cartão resposta, só será feita a correção se estiver a caneta. A caneta preta ou azul. Preta preferencialmente. E redação sem título, ela é corrigida? Oi, é corrigida também e, claro, vai ter um desconto desse quesito. Uhum. E, professor, com relação aos resultados, começando pelo gabarito, quando que ele já vai estar disponível para o candidato? O gabarito é sempre divulgado, né, no último dia de prova, na terça-feira, na segunda-feira, perdão, porque esse ano as provas começam no sábado, domingo e segunda, então segunda à noite serão divulgados os gabaritos tanto das questões objetivas quanto das discursivas. E se tiver algum problema com relação às questões, digamos, anulação da questão, até que prazo tem para a comissão? Até 24 horas após a divulgação, ou seja, até às 18 horas do dia 17 de dezembro é o prazo para recurso com relação ao conteúdo ou ao gabarito das questões objetivas ou discursivas. E os resultados do vestibular? Quando que eles estão previstos para sair? Não há uma previsão. Tá? Na verdade, depende, né, de quantos candidatos vão passar no ponto de corte, quantas redações e questões discursivas vão ser corrigidas, certo? Então, a gente não pode prever uma data. E também do resultado do Enem, certo, né? E, além disso, ainda, claro, a gente não pode antecipar o resultado antes de sair o Enem. E para os candidatos que tiverem alguma dúvida ou precisarem recorrer, né, entrarem com algum recurso com relação à sua avaliação, à sua aprovação ou não, com quem que eles podem falar na universidade? Na verdade, já está em edital, é bom que os candidatos se interem, né? Existe, a partir desse ano, o processo de vistas. O candidato ele pode, então, depois de divulgados os gabaritos, entrar com o recurso, certo? Quando sair o boletim de desempenho preliminar, que ainda não tem classificação, só individualmente para cada aluno as suas notas, caso perceba que há algum equívoco ou ache que não está justa a nota dele ou houve algum erro, ele tem o direito de pedir vistas à sua prova, tanto aos cartões de resposta como à prova de redação e às questões discursivas. Essa vista significa que ele vai ter acesso? Ele vai poder rever? Ele vai poder ter acesso às informações. Tanto às respostas objetivas quanto às suas respostas às questões discursivas e mesmo à sua redação. Os locais de publicação do resultado final? Sempre no site do vestibular, é www.vestibular2014.ufsc.br. E os casos de empate, como que eles são, como que é tratado? Eu tenho uma regrinha também com relação a isso? Sim, existem vários critérios que também constam do edital, por isso é importantíssimo que os candidatos leiam o edital, não apenas a agenda que tem as principais datas, isso claro é importante, mas o edital como um todo. Professor, para encerrar, o professor tem alguma dica para os candidatos, além de ler o edital com bastante atenção? Sim, essa é a primeira e talvez a principal. Quase tudo se resolve com uma boa leitura do edital. Além disso, eu chamo a atenção para a questão dos agendamentos de pagamento. Nós temos tido muitos problemas nos últimos vestibulares. Então, que todo candidato no último dia 24 de outubro, verifique se efetivamente tem saldo na conta para evitar problemas posteriores, porque realmente, se não for pago até o dia 24, não há mais como pagar a inscrição. A segunda questão importante é que o candidato, a partir do dia 29 de outubro, ele entre no site e verifique a sua confirmação preliminar da inscrição. Se tiver qualquer problema nos dados, ele tem uma semana a partir dessa data para entrar em contato com a Copérvio para corrigir as incorreções que ele detectar. Professor, muito obrigado pela sua presença no UFSC Entrevista, foi bastante esclarecedora a sua presença aqui. Obrigado e a gente está à disposição na Copérvio para quaisquer outras informações. Tens o telefone de contato ou o e-mail da Copérvio? Sim, 3721-9200, DDD 48. Então, qualquer informação pode ser nesse telefone. Também pelo e-mail vestibular2014@coperv.ufsc.br ou e-mail coperv@coperv.ufsc.br.
são todos e-mails que estão sendo monitorados e a gente responde na medida que eles vão chegar. Professor, muito obrigado mais uma vez. E Obrigado até o próximo também. encontro aqui no UFSC Entrevista. Ok, E obrigado. você de casa, boa sorte no vestibular e até o nosso próximo encontro. Lembrando que você deve curtir a nossa página no Facebook e também se inscrever no nosso canal no YouTube da TV UFSC. Até a próxima!